A gente conversa agora com o ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente, boa tarde. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no CNN 360. Como eu disse, eu avalio que esse episódio de hoje a crise não se restringe a ele, mas ele é um sintoma muito importante do tamanho do problema que a gente está vivendo hoje. É o segundo ministro da Saúde que o Brasil perde em menos de um mês e em meio a uma grande pandemia. Como é que o senhor avaliou a saída do Taixe? Muito boa tarde a você, Daniela, e ao Evandro. Boa tarde. E eu realmente, como você está dizendo nesse momento, eu acho que a crise é maior do que a simples saída do segundo ministro da Saúde nos últimos tempos, né? Eu penso que nós temos que tranquilizar um pouco o país. Eu tenho proposto até, e vou repetir o que eu tenho dito em outras oportunidades, eu acho que sempre é tempo do presidente da República convocar os governadores, chamar os presidentes do Legislativo, do Judiciário, chamar os partidos políticos, inclusive os da oposição, ao argumento de que o que está em pauta no país não é mais uma questão referente a um partido político ou uma questão programática ou ideológica. O que está em questão é a vida dos brasileiros e, portanto, deve haver uma aliança global, digamos, no país para enfrentar o coronavírus e, ao mesmo tempo, ao depois estudar como recuperar a economia. Isso é possível com uma grande aliança, uma espécie de pacto. Eu sempre relembro, Daniela e Ivan, o Pacto de Moncloa, quando terminou a Guerra Civil, os espanhóis fizeram um grande pacto, inclusive com partidos da oposição, líderes os mais variados, né, para conduzirem juntos a recuperação da Espanha. Aqui no Brasil, nós estamos chegando a um ponto em que realmente digamos assim, esta divergência entre governadores, o presidente da República, muitas vezes entre o Legislativo, aliás, eu faço aqui um corte, um grande momento, o momento de ontem, o Rodrigo Maia, que tem sido um gigante nessa história do apoio, né, às questões que interessam ao país, enfim, ser abraçado pelo Bolsonaro. Não deveria até ser abraçado, né? Pelo menos não se recomenda, mas ter dialogado com o Rodrigo Maia, o presidente Bolsonaro e o Rodrigo Maia, foi um grande momento, creio eu, de recuperação desta aliança entre o Legislativo e o Executivo. Eu tenho dito com muita frequência também que o governo não é só o Executivo. O governo é basicamente a soma da atuação do Executivo com o Legislativo. Então, o ministro Taixe, quando saiu, então eu reitero um pouco essa necessidade fundamental de convocar. Eu não digo que seja a figura física do presidente que vai convocar, é a presidência da República, como instituição, que vai convocar as instituições chamadas governos estaduais, chamadas legislativo, judiciário, partidos políticos, não é? Inclusive da oposição, volto a dizer, para dizer vamos fazer uma reunião conjunta para tranquilizar, inclusive, o país. Agora, presidente, eu vou interromper aqui o senhor só para colocar um ponto. O senhor acompanha muito de perto a política e tem conversado bastante com as pessoas que estão em Brasília, governadores. Na verdade, os sinais todos que o presidente Jair Bolsonaro dá é de distanciamento, né? Ontem ele fez uma fala muito forte contra os governadores. Um colega do senhor, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, escreveu há alguns dias que o ideal seria o presidente Jair Bolsonaro renunciar. O senhor realmente acredita que há possibilidade de convocação para um pacto, dado todo esse cenário? Porque os sinais são no sentido contrário. Os sinais dados pelo presidente, pelas suas palavras, é no sentido contrário. Mas você sabe que em política, em administração, Daniela e Evandro, você sabe que essas coisas também são recuperáveis. Quer dizer, num dado momento, se o presidente decidir fazer isso seria para a tranquilidade do país, eu tenho a impressão que seria possível. Seria possível. Tanto que esta nossa entrevista aqui, naturalmente, terá uma natural repercussão. Acho que poderá chegar aos ouvidos do presidente, aos ouvidos dos seus assessores. Quem sabe se toma essa medida. E para fazer um comentário sobre a saída do ministro Taixe, né? Ele, na verdade, deixou de ser ministro, não é, Daniela, a partir daquele momento
que ele foi surpreendido com a abertura de certas atividades nos estados, cabeleireiro, salões de ginástica, etc., né? Academias de ginástica, né? E, naquele momento, acho que já deixou de ser ministro. Como deixou de ser ministro naquele momento em que o presidente levou empresários ao Supremo Tribunal Federal para falar também desse tema sem a presença do ministro da Saúde. Isso, penso eu, não é admissível no governo, né? Toda vez que você vai tratar de um assunto de uma pasta determinada, você tem que ter o ministro ao lado. Então, digo eu, essa coisa do ministro Tais já não é de hoje, já de tempos atrás, uma semana, 2 semanas atrás, ele praticamente já deixou de ser ministro. E agora, uma sugestão que eu faço também, com toda franqueza, é que o presidente logo nomeie um novo ministro, porque se ficar essa instabilidade, aumenta a instabilidade que já tomou conta do país. Ainda hoje eu recebi um memezinho aqui dizendo: quem acha que não está tudo confuso é porque está mal informado. Então, realmente, não se pode continuar neste clima, né? Esse clima não é útil para o país. O presidente, mas o senhor não acredita que essa retórica do presidente Jair Bolsonaro atrapalhe os ministros, independentemente de quem entre neste cargo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu penso o seguinte: essas questões, cada ministro tem que ser responsável pela pasta e, naturalmente, fazer a conexão e as informações ao presidente da República. O presidente da República é o grande coordenador de todo o ministério, mas, evidentemente, cada ministro é responsável pela sua área. Realmente não há como o presidente da República ser o condutor de todas as áreas do governo. Aliás, eu vejo, por exemplo, no tópico da economia, ele diz sempre: olha, quem cuida disso é o Paulo Guedes, não é? Então, na economia, ele deixa as questões para o Paulo Guedes. Nessa questão da saúde, ele tem que deixar, na verdade, penso eu, para a ciência, né? Quer dizer, se você reunir essa história da cloroquímica, né? Se você reunir as organizações de saúde do país e elas cientificamente dizerem: olha, este é um remédio adequado para ser utilizado, muito bem. O que não dá, penso eu, com a devida licença, né, é o presidente, que não é versado nessa matéria, dizer o que é útil, o que não é útil, né? Então, acho que essa questão depende muito do contato, do diálogo que o presidente faça com seus ministros e que o diálogo que os ministros façam com o seu presidente. Agora, presidente, o senhor já na primeira fala abordou a questão da dificuldade política, né? Nós temos uma crise que tem 3 pernas, é um tripé aí, uma tempestade perfeita. A crise na saúde, a crise na política e a crise na economia. Dado esse cenário, a complexidade desse cenário e aqui trabalhando com os fatos, né, os sinais de que o presidente quer sim, o presidente Jair Bolsonaro, flexibilizar o isolamento social de alguma forma o mais rápido possível para reverter aí essa queda na economia, o senhor diria que o que é que deve vir primeiro no cálculo? É a economia, que certamente vai sofrer um abalo muito grande, já está sofrendo, ou a manutenção do isolamento social, pensando em reduzir o avanço da Covid e a perda de vidas aqui no país? Aí, Daniela, é uma questão de valores, né? Entre o valor vida e o valor economia, neste momento, você tem que sobrelevar o valor vida. E, portanto, a ideia do isolamento social, de fora a parte das atividades essenciais, e até aqui faço um corte, você sabe que as atividades ditas essenciais, elas pegam praticamente 30% da atividade econômica do país. Primeiro ponto. Segundo ponto é que você dá um significado maior ao valor vida agora, e a economia se recupera depois. Você veja, eu tenho dito com muita frequência que o PIB, talvez neste ano, venha a ser negativo em 5%, 6%. Isso não me assusta. Preocupa, mas não assusta. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu cheguei ao governo, o PIB era negativo em 3,6%. 1 ano e 7 meses depois, o PIB era positivo em 1,3%. Ou seja, eliminamos o negativo de 3,6% e caminhamos para o positivo de 1,3%. Então, primeiro valor é o valor vida. Portanto, o isolamento social, a meu modo de ver, pelas notícias todas que nós temos, não só do país, você veja que o número de mortes, de óbitos vai aumentando com o tempo, o número de internações aumentando,
O isolamento social, nesse sentido, é importante. E volto a dizer, eliminadas, naturalmente, as atividades essenciais. Depois você cuida da economia. Não é? Aliás, é interessante, eu até registro, sobre o âmbito econômico, e aqui é uma coisa curiosa. É uma coisa curiosa. O governo federal tem tomado providências. Você veja as verbas para micro e pequena empresa, as verbas para as grandes empresas para manter o emprego. Os governadores, de sua parte, têm feito também o seu trabalho. Você veja, aqui em São Paulo, o governador Dória, logo no primeiro momento, liberou o trânsito para os caminhoneiros nas estradas estaduais, com postos de gasolina abertos, alimentação, etc. Então, não tem muito sentido esta disputa em torno de uma questão que diz respeito à vida dos brasileiros. Por isso que eu, logo no começo, disse, olha, precisa de uma grande unidade em torno do país, em torno das figuras principais que gerem o país nas várias áreas. Presidente, no Legislativo e na Federação Brasileira. O senhor durante o exercício do seu mandato, o senhor experimentou muito ali uma série de ações do Supremo que foram interpretadas como invasões a prerrogativas que eram da presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro tem reclamado dessa mesma questão. Gostaria que o senhor, que é constitucionalista, tem aí uma longa trajetória no direito, dissesse se vê, nesse momento, invasão de prerrogativa do Supremo ao presidente Jair Bolsonaro. E já queria convidar a Renata Agostini para aparecer aqui, nossa analista. Ela vai integrar essa conversa. Presidente, por favor. Olá, presidente. Basicamente, tudo bem, Renata? Bem? Eu confesso a você que, evidentemente, no Supremo, quando eu era presidente, de vez em quando, o Supremo tomava umas posições até impeditivas de certos atos que eu estava praticando momentaneamente. Mas eu jamais critiquei o Supremo Tribunal Federal, porque levo muito em conta esse respeito institucional que deve haver entre legislativo, executivo e judiciário. Mas tem razão que a Constituição determina, ao lado da independência, a harmonia entre os poderes, ou seja, toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. Muito bem, no caso do presidente Bolsonaro, realmente tem havido críticas em relação à posição do Supremo, mas vamos tomar esse caso aqui da saída do ex-ministro da Justiça, né? Gerou um inquérito proposto por uma instituição, que é o Procurador-Geral da República, uma pessoa muito ponderada, muito moderada, propôs o inquérito. O ministro decano do tribunal, Celso de Mello, mandou processar o inquérito. O inquérito agora, na sua conclusão, vai para o Celso de Mello e ele vai dizer, especialmente nessa dúvida muito grande que existe, se deve divulgar o vídeo por inteiro ou não. E eu verifiquei que tanto o Procurador-Geral da República como a Advocacia-Geral da União pediram que se divulgasse apenas as partes referentes ao inquérito. Quem vai decidir isso é o ministro Celso de Mello. Ele vai examinar a potência que o caracteriza e vai dizer, olha, isto é divulgável, isto não é divulgável. Né? Eu acho que isso que ele deve fazer. Para o meu paladar, é claro que eu acharia que se fosse divulgado por inteiro, muitas vezes soluciona. Eu tive caso, muito rapidamente eu conto, caso em que houve gravação em relação a mim e eu pleiteei que fosse divulgado. E assim que foi divulgado, verificou-se, e agora colunista e muitos têm escrito para dizer, olha, quando se divulgou o áudio, no caso do Temer, verificou-se que ele não praticou nenhuma impropriedade naquela oportunidade. Então, divulgar o áudio é uma coisa interessante. Mas quem vai decidir isso é o ministro relator do inquérito, que é o ministro Celso de Mello. Nós temos que prestar atenção a essa institucionalidade, porque você falou, nós temos uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política, mas essa crise política não pode transformar-se numa crise institucional. Né? Então, nós temos que superar isso, compreendendo exatamente isso que você disse, o valor das nossas instituições, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Presidente, nós estamos com as telas divididas, né? O nosso debate com o senhor, a Renata Agostini acompanhando, e também ao canto da tela ali, você, o senhor e também todos que nos acompanham, vem o presidente Jair Bolsonaro, que está na saída ali do Palácio da Alvorada.
por enquanto, está apenas ali olhando para os apoiadores, o pessoal está tirando foto. Então, enquanto nós vamos mantendo essa conversa, a gente vai acompanhando também ali os passos do presidente Jair Bolsonaro. E se ele decidir falar com os jornalistas, claro, a gente vai acompanhando isso e repercutindo durante esta entrevista. Renata Agostini, agora eu passo a palavra para você fazer o seu questionamento, então, ao presidente Michel Temer. Presidente, recentemente o senhor revelou, né, que telefonou por iniciativa própria para o presidente Jair Bolsonaro para dar algumas sugestões. Uma delas, inclusive, era que ele falasse um pouco menos. A gente está até aqui na expectativa de ouvi-lo, né, hoje, novamente no dia. Queria saber se o senhor tomou essa iniciativa desde então, novamente, ou se o senhor hoje fosse falar com o presidente, qual a principal sugestão que o senhor daria hoje, nesse dia de hoje, para o presidente Jair Bolsonaro? Olha, naquela oportunidade, isso tem uns 25 dias mais ou menos, eu achei que era meu dever como ex-presidente, e ele sempre foi muito correto comigo no tocante a elogiar os atos reformistas da minha gestão. Eu achei que deveria ligar para ele. Liguei realmente, pedi licença para dar um palpite, né? Ele autorizou, evidentemente, e eu disse duas coisas a ele. A primeira delas é que ele deveria decretar o isolamento social por 12, 15 dias, de fora parte as atividades essenciais, e dizendo que depois, a cada 10, 15 dias, ele examinaria novamente esse assunto, porque esta questão é examinável a cada certo período. Primeiro ponto. Segundo ponto, tomei a liberdade de dizer, olha, essa coisa de você falar todo dia pela manhã, porque a palavra do presidente é fundamental, ela faz a agenda do país. Ele fala de manhã, há controvérsia lá no diálogo que ele mantém, e aquilo corre o dia todo. Então, não é bom. Eu, por exemplo, eu tinha um porta-voz que contava o que acontecia durante o dia, no final da tarde, começo da noite, e eu dava uma entrevista por semana, porque o presidente da República tem que tomar muito cuidado com as palavras e até com as sentenças que produz. E volto a dizer, este é um problema sério. Então, se eu pudesse, neste momento, dizer mais uma vez, eu diria, olha, tome muito cuidado com estas entrevistas rápidas que você dá lá em pé, não é? Saindo logo de manhã. É melhor organizar um pouco as coisas durante o dia ou durante a semana e depois fazer declarações. E a declaração não é apenas para a imprensa, a declaração é para o país. Digo eu, ele faz a agenda do país. Se eu pudesse dar um palpite, não é conselho, não me atreveria a isso, mas se eu pudesse dar um palpite, eu daria esse palpite. Presidente, o senhor vê algum risco de radicalização no cenário atual? O senhor falou não pode deixar a crise política virar crise institucional. Algumas pessoas, governadores inclusive, prefeitos, acreditam que o presidente faz, de certa forma, uma aposta no caos. O senhor tem algum receio nesse sentido? Eu acho que sempre é preciso tomar cuidado. Agora, eu creio que as instituições estão tão solidificadas. Olha, eu acabei de dar o exemplo do procurador-geral, que propôs um inquérito, não é? O ministro Supremo está cuidando disso, está até com muita rapidez cuidando desse assunto. Ou seja, as instituições estão funcionando regularmente. Eu não vejo clima para uma crise institucional. Eu acho que ela vai ficar nessa linha da crise política, etc., mas não há clima para uma crise institucional. Crise institucional seria, por exemplo, se nós tivéssemos um pedido de impeachment sendo processado para derrubar o presidente, você tem um problema institucional. Isso ainda não apareceu. De vez em quando se coloca isso no horizonte, mas ele não é levado adiante. Então, eu tenho a impressão que as instituições estão muito sólidas. Presidente, o senhor acredita que essa troca de ministérios que a gente vem acompanhando, isso prejudique o trabalho do governo federal em vários setores, mas principalmente no combate a essa pandemia? Não é útil. Não é útil. Você vê que isso gera uma intranquilidade muito grande, né? O fato de trocar ministro não me assusta. Eu me recordo no governo do presidente Itamar Franco, você vê o Ministério da Fazenda naquela época, houve 5 ou 6 ministros naquele período de 2 anos e meio, 3 anos. Isso não é assustador. Agora, num momento dramático como este que nós estamos vivendo, a ideia é que haja uma harmonia muito grande entre a atuação do ministro, né, da Saúde com o presidente. E que ambos, na verdade, acompanhem aquilo que a ciência estabelece, né? Acho que é o melhor, seria o melhor. Agora, não creio, não é a troca de ministro que atrapalha, é o problema instalado no país, não é? É o programa completo, digamos assim, que hoje atormenta o país, que
faz com que a mudança neste momento, como aconteceu um mês atrás, prejudique até o combate à pandemia. Renato, você tem mais uma pergunta, né? Sim, presidente, o senhor falou bastante na necessidade, né, dessa aliança global, essa coordenação, ou seja, um apelo ao diálogo para enfrentar esse momento tão difícil do país. Agora, se a gente tem sinalizações do presidente da República na direção contrária, como a Daniela pontuou, qual que deve ser a posição dos governadores? Os governadores devem mudar, buscar adequar a sua posição, convergir de certa forma para o lado do presidente da República? Mas eu acho que não, esse tem que ser um gesto do presidente da República, né? O presidente, se ele chamar os governadores, eu tenho certeza que os governadores atendem, né? E se não atenderem, daí fica mal, convenhamos, para os governadores. Se ele chamar os presidentes de partidos, eles irão ao encontro para tratar de uma coisa nacional. E isso daria, volto a dizer, tranquilidade ao país, né? Agora, eu não vejo outra solução, porque nós estamos cada vez mais... Nós misturamos uma crise sanitária com uma crise política. Você vê o confronto entre o presidente e os governadores. Quando a coisa ele faz solução. Você sabe que a União tem a competência, por lei, de editar normas gerais sobre saúde. E os estados têm a competência de editar normas especiais. Então, se você tem uma norma geral da União, o estado, de acordo com as realidades locais, vai adaptando às suas realidades locais. Então, esse caso aí do cabeleireiro e academia de ginástica, né? Eu acho que cada localidade tem que verificar como está a questão da saúde nessa localidade, né? Seria uma regra, a meu modo de ver, especial, cabente aos estados, tal como definiu, aliás, o Supremo Tribunal Federal, né? Presidente, enquanto o senhor falava, o presidente Jair Bolsonaro se retirou lá, ele não seguiu o conselho do senhor, seguiu falando ali no improviso com os apoiadores. Vamos ver se dessa nova leva de conselhos que o senhor está dando aqui nessa entrevista à CNN, ele faz melhor proveito. Presidente, eu gostaria de seguir falando sobre os aspectos variados da crise. Gostaria também de seguir falando sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. Há esse impasse constante e, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro esteve no início desse mês, no mês passado, eu acho, agora já nem sei exatamente, quando numa manifestação na frente do quartel-general do Exército em Brasília, manifestação essa que pedia, entre outras coisas, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor avalia qual é o impacto político disso, claro, e institucional na relação entre os poderes, a ida do presidente a esse tipo de ato? Eu não acho útil, né, Daniela? Não acho útil porque uma das funções do presidente, assim como dos presidentes dos demais poderes, é manter a integridade dos pressupostos constitucionais. Nós vivemos uma democracia, aliás, nós somos um Estado democrático de direito, né? Em que os três poderes são a âncora, digamos assim, da própria Constituição. Então, não é útil que ele participe desses atos, né? É verdade que ele toma cautela, eu percebo isso, ele toma cautela de ir, falar quem está lá, mas não agredir verbalmente, né, as instituições, né? Mas isso não dá um bom exemplo. Eu confesso que não acho útil. Não acho útil e acho que ele precisa tomar um pouco de cuidado nisso, especialmente porque as pessoas vão lá para fechar Congresso, fechar o Supremo, ou seja, estabelecer um regime ditatorial, né? Nós não temos clima para isso. Agora, eu registro um fato. Quem está nesses movimentos, Daniela, às vezes são 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 40 mil pessoas, que seja. O Brasil tem 208 milhões de habitantes, né? Eu não creio que essa militância seja capaz de abalar as instituições brasileiras. Presidente, hoje a CNN entrevistou, né, o ex-ministro Ricardo Barros, que inclusive atuou durante a sua gestão, e ele falou muito sobre a necessidade desse cargo ser ocupado por alguém que tem experiência em gestão, não necessariamente uma pessoa que tenha conhecimento da saúde, ou um médico, por exemplo. Como que o senhor olha para a pessoa que deva ocupar o cargo de ministro da Saúde? Eu acho que o Ricardo tem razão num certo ponto. Realmente, o ponto fundamental é ser um especialista em gestão, não é?
porque ele vai gestionar, ele vai cuidar de todo o setor de saúde do país. Ele precisa ser um grande gestor. E foi o que o nosso deputado, Ricardo Barros, foi no meu governo. Foi um grande gestor. Agora, cercado de toda a equipe científica que amparava as questões científicas, e ele fazia a gestão administrativa. Mas, pessoalmente, eu confesso a você, se o presidente puder escolher alguém que seja da área, que seja médico, né, que seja, enfim, ligado a essa área, e, ao mesmo tempo, tenha qualidades de bom gestor, acho que ele faria bem, faria bem. Eu tive uma boa experiência, como foi o Serra, na época. O Serra não era médico, fez o gestor da saúde e fez um belíssimo programa lá no Ministério da Saúde. Né? Mas só desculpa, só para reforçar, por que mesmo achando que a gestão é mais importante, por que o senhor acredita que neste momento seja importante um médico, alguém que entenda de fato da saúde para poder assumir esse ministério? Só para a gente concluir essa parte. Em primeiro lugar, né, Ivan, por causa da pandemia. Eu acho que essa pandemia está exigindo conhecimentos técnicos mais, digamos, mais apurados, né? Essa sensação que eu tenho. Então, o fato de você ter lá alguém da área médica, de alguma maneira, dá uma certa tranquilidade para o povo, né? Eu acho que a pessoa diz, lá está um técnico, né? Não apenas em gestão, como ocorreu no passado, mas também na área científica. Essa é a impressão que eu tenho. Renata? Presidente, o senhor citou o inquérito, né, que foi instaurado após a saída de Sérgio Moro do governo, como um exemplo ali do funcionamento das instituições, mas queria ouvi-lo sobre o que já sabemos desse caso, né? Veio à tona aí nos últimos dias uma série de depoimentos, além do próprio Moro, depoimentos de ministros, de uma deputada federal, de delegados da Polícia Federal. Gostaria de saber, na avaliação do senhor, com o que sabemos até o momento, há evidência de um crime cometido pelo presidente da República? Bom, eu seria atrevido, né, Renata, se avançasse nessas concepções. Primeiro, porque está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, e muito bem conduzida. Em segundo lugar, porque ainda há fatos a serem apurados, né? Apuraram-se vários fatos, e fatos que, digamos, eles se contrapõem, eles se contradizem uns aos outros. Você pega o depoimento da deputada Zambelli, dos ministros mesmo, né? O próprio depoimento do presidente Bolsonaro, quando diz, olha, quando eu falei em segurança, era a questão da inteligência. E eu conheço razoavelmente este problema, porque você sabe que na presidência da República, logo que eu cheguei, eu chamei o meu ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que era o general Itigói, uma figura preciosa na administração pública, e disse, olha, qual é a história das informações aí? Ele disse, olha, presidente, aqui é tudo atomizado. Tem informação da Polícia Federal, informação do Exército, informação da Marinha, informação dos estados, informação do ABIN. E nós, diz ele, nós precisamos centralizar essas informações. Eu digo, o Itigói, leve isso adiante. Ele centralizou essas informações num prazo mais ou menos 6 meses, de modo que toda manhã, Renata, ele encontrava-se comigo, 8h30, 9h, e me dava todas as informações referentes à inteligência. Naturalmente, não tinha nada a ver com investigações, né? Isso funcionou no meu governo, uma certa centralização do fenômeno da inteligência, que é fundamental para o executivo conduzir bem o país, né? Presidente, o senhor sofreu muitos questionamentos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Polícia Federal, porque o senhor também foi questionado por fazer uma mudança na Polícia Federal. Então, vou lançar primeiro essa pergunta bem curtinha. Se o senhor considera que o presidente ter pressionado da forma como pressionou, inclusive de público, por mudanças na direção-geral da Polícia Federal, justificam a trava que se deu ao primeiro nome escolhido por ele. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é, o senhor foi muito questionado na sua gestão por abrir espaço aos militares na sua equipe. Já se falava ali em militarização do governo. Gostaria de saber como é que o senhor está avaliando a participação dos militares no presidente Jair Bolsonaro. Muita gente que acreditava que eles poderiam conter o presidente, hoje dizem que, na verdade, os militares estão mais parecidos com o Bolsonaro do que Bolsonaro com o perfil dos generais que escolheu. Bom, em primeiro lugar, quando eu mudava, aliás, quando eu cheguei,
lá estava o delegado Daiello, né, que já vinha da gestão anterior. E eu mantive um bom período, até que ele resolveu aposentar-se. Quando resolveu aposentar-se, eu chamei o ministro da Justiça, que era o Torquato Jardim, conversei com ele sobre um nome, nós nomeamos esse nome. 3 meses depois, ele próprio veio a mim e disse, olha, não dá para eu continuar, houve uma série de problemas, etc. Eu disse, muito bem, então você sai, pede demissão, eu te demito e vamos nomear outro. A essa altura, eu já havia criado o Ministério da Segurança Pública, foi concomitante, foi no momento que eu criei o Ministério da Segurança Pública, havia nomeado o Raul Jungmann para o Ministério, eu o chamei e nós escolhemos um outro deputado, um outro delegado da Polícia Federal, mas tudo foi com muita tranquilidade, sem nenhum problema com relação à Polícia Federal, né? E a segunda questão sua diz respeito aos militares, né? Bom, primeiro, confesso a vocês, eu não faço distinção entre militar e civil, são todos brasileiros. E os militares são muito preparados. Eu confesso a você que no meu governo eu tinha alguns militares, não tinha tantos assim, tinha alguns militares. Por exemplo, o Etigoyen, general Etigoyen, na reserva, que era do Gabinete de Segurança Institucional, não é? Depois, quando o Raul Jungmann saiu, eu nomeei o secretário executivo, que era um general também da reserva, o Luna, né? O Luna era general da reserva, portanto já era civil, né? E claro, tinha os comandantes das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército, colaboraram muito comigo. Você sabe, Daniela, Ivandro e Renata, quando houve muitas rebeliões nos presídios do Brasil, houve 16, 17 locais onde houve rebeliões, no final de 16, eu chamei o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas e disse, meus caros, eu vou precisar dos senhores para ajudar as polícias militares estaduais a fazerem varredura nos presídios. O general Vilas Boas, até na época, ele tomou a palavra e disse, presidente, o senhor é comandante supremo das Forças Armadas. Diga o que nós precisamos fazer. E assim foi. Eles ajudaram enormemente nisso. No outro ano, houve uma rebelião, quando muito, mais que isso. E, de igual maneira, a chamada garantia da lei e da ordem, tantas e tantas vezes os governadores me pediam para mandar as Forças Armadas. Eu os chamava e mandava para lá. E eram até aplaudidos nos estados onde chegavam. Então, primeiro, eu não faço, em síntese, né? Eu não faço distinção entre militar e civil. Segundo, eu tinha alguns militares no governo, não tinha muitos militares no governo, né? Estes que eu nomeei, que eu acabei de nominar, né? Que estavam presentes no primeiro escalão do governo. Renata, você tem mais alguma questão para o presidente Michel Temer? Claro. Estou vendo que você está esperando para falar aí. Claro que sim, eu quero pegar o pé do que a Dani deixou em relação à Polícia Federal, presidente. Muito se falou, e é verdade que é uma prerrogativa do presidente da República, claro, né, nomear os seus ministros, também é o cargo de direção geral da Polícia Federal. Agora, nesse debate todo, há ali uma insistência do presidente em mudar o superintendente do Rio de Janeiro, também, eventualmente, outras superintendências. Faz sentido o presidente da República estar preocupado com se miscuir, né, em detalhes específicos da Polícia Federal, como a composição das superintendências? Bom, Renato, em primeiro lugar, ele naturalmente nega essa hipótese, né? Ele trouxe várias negativas, primeiro ponto. Segundo ponto, ele é mais ligado a essa questão da militarização, da segurança, né, do que talvez eu fosse. Então, eu não prestava atenção a isso. Eu, como contei há pouco, nas vezes que nomeei, tanto que faço mais um parênteses, quando cheguei, já havia um delegado da Polícia Federal, eu mantive lá, até que ele, por vontade própria, se aposentou, né? E depois, quando nomeava delegado, eu chamava o ministro. Mas isso era uma coisa que eu fazia rotineiramente. Quando ia tratar de uma questão econômica, estava sempre presente o Meirelles ou o Ilan no Banco Central, assim na saúde, assim em todos os setores. Eu trazia os ministros para conversar, né? O estilo do presidente é um estilo mais direto. Realmente, a competência é dele, competência para nomear o diretor da Polícia Federal, né? Não se discute a competência legal. O que se discute é a conveniência dele nomear sem ouvir o ministro ou não. É isso que se discute. Para o meu paladar, é claro que você vai nomear alguém que vai ter muito mais contato com o ministro do que com você, presidente,
você tem que trazer o ministro para conversar, discutir sobre isso. Eu dou meu exemplo aqui em São Paulo. Eu me recordo, eu fui 2 vezes secretário da Segurança Pública em São Paulo, uma no governo Montoro, outra no governo Fleury. E quando se nomeava o delegado da Polícia, delegado-geral da Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar, as escolhas muitas vezes eram do governador. O governador me chamava e dizia, olha, eu tenho esse nome assim, sabe, você está de acordo, etc. Claro que eu, a não ser que tivesse uma objeção radical, eu dizia, estou de acordo. Ele nomeava, a nomeação era dele, né? Mas ele sabia que o contato era comigo. Então, ele me consultava e quando chamava o cidadão para ser delegado-geral ou comandante da PM, eu estava presente para revelar logo a autoridade, né? Portanto, sem embargo da autoridade legal que ele tem, a conveniência é que haja um diálogo com o ministro da área, né? Presidente, pode vai falar. lá, vai lá. Não, a minha eu faço na próxima. Pode. Presidente, eu queria. O senhor sempre teve um olhar muito generoso para o presidente Jair Bolsonaro. O senhor sempre evitou fazer críticas diretas a ele. O senhor, de início, inclusive, defendia que, na verdade, ele estava dando continuidade à política econômica do seu governo. Dado o cenário atual, em que, de novo, nós temos aí uma crise com 3 pernas, uma das crises mais graves já enfrentadas pelo país, muita gente diz que é a mais grave já enfrentada pelo país. O desempenho do presidente está exatamente onde o senhor achou que ele estaria? Algumas pessoas manifestaram certa decepção. Queria saber qual é a opinião do senhor. Bom, eu tenho dito com frequência, você mesmo já me entrevistou em outras oportunidades, né, Daniela? E eu disse, olha, entre outras coisas, está dando certo e deu sequência ao meu governo. Você veja, ele não modificou nenhuma das reformas que eu fiz, nem a reforma do teto de gastos, reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a queda da inflação, a queda dos juros. Aliás, deu sequência. A área econômica deu sequência àquela queda da inflação e da queda dos juros que nós promovemos no nosso governo. Então, dizia eu sempre, vai indo bem, porque continua com o nosso programa. Não é? Veja, a questão da Previdência. Ele, até num dado momento, ele fez uma declaração dizendo, olha, se o Temer não tivesse enfrentado a questão da Previdência, porque nós aqui, durante 1 ano e pouco, enfrentamos a questão da Previdência para convencer a população e convencer o Congresso Nacional, tudo das articulações que tínhamos lá no Congresso Nacional. Então, ele fez a reforma da Previdência, com o apoio do Congresso, né? Veja como o Congresso é fundamental. Quando alguns do Executivo titubearam, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre pegaram aquilo lá pela mão e levaram adiante a reforma da Previdência, daí porque a importância do Congresso. Então, digo eu, neste momento, a economia ia caminhando. Não é? Você veja, os juros continuaram a cair, a inflação continua a cair, não é? Mas, de repente, vem a pandemia. E a pandemia mudou tudo. E interessante, a pandemia gerou um atrito que antes não existia assim tão claramente, né? Um atrito de natureza político-institucional, um atrito com governadores do Estado, muitas vezes um atrito com o Legislativo, não é? E até mais, talvez suavemente, também com o Judiciário. O que não é útil, né? O que não é útil. O Executivo, eu digo sempre, muitas vezes eu simplifico as questões, eu reconheço isso, mas o Executivo vem do verbo executar. Quer dizer, o Executivo tem que executar a vontade do povo, porque quem tem poder é o povo. Está escrito na Constituição. Não é o Presidente da República. O Presidente da República é uma autoridade constituída, como é o governador, o deputado, o senador, o prefeito, né? É autoridade constituída. Então, quem é que vocaliza a vontade popular? É a lei. Quem é que produz a lei? A lei é o Legislativo. Então, por isso que eu digo, pela Constituição, você tem que trazer o Legislativo para governar com você. O que eu fiz no meu governo. Né? Então, tem que superar um pouco essas dificuldades institucionais, tanto sob o foco orgânico, quer dizer, em relação aos 3 poderes, né? Como sob o foco, digamos, espacial, quer dizer, em relação a estados e municípios. Todos têm que trabalhar juntos, sem embargo, de lá na frente termos eleições, cada um vai ter seu programa de governo, né? Vai divergir, vai contestar, vai controverter, mas não é o caso agora, em que o governo está em plena ação. Né? Presidente, a minha pergunta vai na linha do que a Dani te questionou, mas aprofundando um pouco mais em relação à pandemia, porque o que muitos governadores
criticam é que enquanto há essa discussão política, essa troca de ministros, os equipamentos deixam de chegar, muitas vezes os investimentos também não são repassados. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a gestão em relação a esta pandemia, sobre as ações adotadas pelo governo federal neste combate, principalmente na compra de equipamentos, de testes e de tecnologia que possa facilitar o diagnóstico da doença. Bom, Evandro, eu não tenho todos os dados sobre a ação do governo federal e dos governos estaduais em relação à compra de equipamentos. Confesso que eu não tenho esses dados todos. O que eu leio é que tem havido tentativas de trazer, por exemplo, respiradores, etc., de fora do país, com algumas dificuldades, não é? Primeiro ponto. Em segundo lugar, portanto, eu acho que eu não saberia fazer uma avaliação precisa se o governo federal está agindo corretamente, se os estaduais estão agindo corretamente. Eu sei que fazem um esforço extraordinário para isso. E também gerando, interessante, uma coisa importante para o país, essa solidariedade extraordinária que está havendo, né? Porque você tem muita gente em situação delicadíssima, né? Uma vulnerabilidade econômica extraordinária e tem sido combatida, digamos, pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelo povo, pelas empresas, a solidariedade extraordinária que tem sido feita. Agora, eu ainda hoje de manhã eu lia uma coisa no New York Times, você sabe que os mesmos problemas que estão havendo aqui na relação União e Estados, está havendo nos Estados Unidos. Sabe que lá também barbeiros, cabeleireiros, que abriram suas lojas, né, seus locais de trabalho, e isto criou problemas, porque houve muita gente que é contra essa abertura, né? E há outros que são contra, portanto, outros que são contra o isolamento, são a favor do isolamento. Portanto, há até conflito, eu até via hoje, que houve até conflitos físicos lá, em alguns estados, por causa dessa divergência entre a União e os estados. Ou seja, não é só uma coisa, assim como a pandemia mundial, os problemas também na relação federativa também são mundiais. Presidente, nós temos tempo para mais uma última pergunta, porque daqui a pouco vamos entregar aqui a cobertura ao Expresso da CNN com a Mona Lisa Perrone e o Caio Junqueira. Eles também trazem uma entrevista exclusiva com Abraham Weintraub. E aí, Renata, nós temos pouquíssimos minutos. Uma perguntinha curta, presidente. Nós temos 3 minutos para a resposta do senhor. Eu peço a colaboração de todos. Renata. Presidente, nós vimos o presidente Jair Bolsonaro esses dias, né, falar ao empresariado pedindo que eles ajudassem a aumentar a pressão em cima dos governadores, né? E tivemos ali a defesa pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, de um plano de retomada da abertura já agora. Eu gostaria da avaliação do senhor sobre o posicionamento de Bolsonaro e de Scaff. Eu acho que isso tem que ser tomado, viu, Renata? Naquela proposta inaugural que eu fiz aqui, inicial que eu fiz aqui. Veja, eu fazia muito isso, tinha muita paciência para isso. Esta é uma reunião para começar 13h, com governadores, os vários setores da nacionalidade, partidos, etc., né? E ir até 1h do dia seguinte, não tem importância. Mas como é que nós vamos todos trabalhar juntos? E daí, sim, pode-se estabelecer um plano global de eventual abertura paulatina de certos setores. Ainda há poucos dias eu li uma carta de uma leitora que dizia, bom, mas, por exemplo, casa de imóveis não gera aglomeração. Dizia ela, não é o caso de permitir abertura de casa de imóveis. Ora, isso é uma ideia, simplesmente. Mas é uma coisa que poderia ser discutida universalmente pelo presidente, pelos governadores. E essa coisa do presidente também dizer aos empresários, pressione o governador, pressione os governadores, não é útil, porque gera também uma mal-estar entre o empresariado e o governador. Acho que o que tem que haver agora é a aliança, né? Dizer, parece que eu estou falando aqui como se estivesse em Marte, né? Mas é uma coisa do tipo, olha, minha gente, vamos deixar tudo isso de lado, vamos salvar vidas primeiro, depois nós brigamos. Aí isso sim, acho que isso, e neste contexto é que eu digo que deveria entrar a resposta a essa sua indagação. Presidente, em palavras finais também eu quero agradecer Diga, a gentileza dessa conversa. Presidente, muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos. Desejo que o senhor permaneça aí se cuidando em casa. Bom trabalho e até a próxima.